Quero declarar diante da igreja nesta manhã que estou aqui em temor e tremor. Eu me sinto insuficiente. Quero declarar primeiramente a minha fé no Senhor. Amém. Eu creio não no que eu possa falar, mas no que o Espírito Santo pode falar. Amém. Eu creio na palavra do Senhor. Amém. Segundo, eu quero declarar minha dependência do Senhor. Amém. E pedir perdão ao Senhor, porque no passado muitas vezes eu tenho compartilhado independente do Senhor, baseado no meu conhecimento, nas minhas experiências passadas. Mas hoje de manhã eu quero declarar total dependência do Senhor. Amém. Que cada palavra que sai da minha boca venha diretamente do Senhor. Amém. E não do que eu quero falar, mas que o Senhor quer falar. Amém. Terceiro, eu quero dizer para os irmãos que eu quero ser obediente ao Espírito Santo. Amém. Não quero esconder nada dos irmãos. Tudo que o Espírito Santo quiser falar nesta manhã eu quero falar. Amém. E que o Senhor também possa tocar nos corações dos irmãos. Amém. Que nós possamos nos abrir diante do Senhor. Amém. Eu creio com plena convicção que o Espírito Santo está fazendo justamente o que o Cidinho acabou de ler. Ele está varrendo as igrejas com o vento do Espírito e com o fogo do Espírito. O vento para dissipar toda a fumaça, toda a poluição, toda a contaminação que está no ar e que tem entrado na vida da igreja. E fogo para queimar todas as impurezas, as contaminações, todas as coisas que não agradam ao Senhor. E eu sinto pessoalmente, irmão, isso é um sentimento pessoal, que o Espírito Santo está dando uma última oportunidade para a igreja. Irmãos, uma última oportunidade. Eu tenho viajado um pouco, e o que eu vi nos últimos 2 meses, irmãos, me fez dobrar meus joelhos e me humilhar diante do Senhor. Eu vi realmente que o Senhor, Ele quer fazer. Ele nos escolheu a nós para fazer. Escolheu a nós. Mas nós temos sido desobedientes ao Senhor. Temos sido exatamente como o irmão Cidinho concluiu na palavra dele, temos sido insensíveis ao Senhor. E o Senhor ama a sua igreja. E Ele esperou até hoje. Eu sinto que o Senhor não pode esperar mais. E Ele não quer esperar mais. Se nós ainda formos insensíveis, o Senhor vai levantar outro grupo de pessoas para levar o bastão adiante. E o Senhor já está fazendo isso, irmãos. O que eu vi nesses últimos 2 meses, e a comunhão que eu tive, e as reuniões que eu tive, me fez me abrir ao Senhor como nunca eu fiz antes, e me humilhar como eu nunca fiz antes, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha oração, irmãos, tem sido o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, esse Salmo 51 tem sido a minha oração todos os dias, de manhã, de tarde e à noite. Eu não vou me cansar dessa oração, porque eu deixei de orar essa oração por muito tempo. Tenho sido insensível ao Senhor, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Eu quero me humilhar agora diante do Senhor. Não me vergonho de poder orar isso diante do Senhor. Eu não tenho palavras para orar na minha boca. Minha oração ainda era aquela oração tradicional, insensível, que não toca no coração de Deus. Então eu estou buscando na Bíblia palavras para expressar o que eu não consigo expressar de mim mesmo. Versículo 4 fala: pequei. Senhor, eu confesso que pequei contra ti somente. O irmão Cidinho compartilhou na leitura daquele livro do Finney que para haver um reavivamento tem que haver a contrição do pecado, tem que haver a confissão do pecado, tem que haver um arrependimento. E nós, irmãos, eu sinto que na vida da igreja há um falar na vida da igreja recentemente, e nós cremos nisso. Isso tem sido uma razão para nós também ficarmos insensíveis. Nós pensamos que o problema na vida da igreja não é mais o pecado, é só a vida da alma. Irmãos, isso não é verdade. Nós ainda temos o problema do pecado. Confesso, Senhor, que pequei contra ti somente.
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar. Se tu falares, tem uma palavra forte para mim, tu és justo, Senhor, e puro no teu julgar. Se por causa do meu pecado, da minha insensibilidade, tu me julgares, Senhor, tu és justo, tu és puro. Versículo 7: purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. Renova, Senhor. Cria, Senhor. Ó, Senhor, eu confesso que meu coração não tem sido puro. Cria em mim, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. Senhor, estou insensível, estou velho. Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim, não me repulses da tua presença. Senhor, quero recuperar a tua doce presença. Quando eu oro, Senhor, parece que tu não estás ali, Senhor. Eu oro porque eu sei que eu tenho que orar. Eu vou para a reunião porque eu sei que tenho que ir para a reunião. Mas parece que eu não tenho a tua presença mais, Senhor. Senhor, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Restitui-me a alegria da tua salvação. Eu quero perguntar aos irmãos, quando foi a última vez que você e eu tivemos a alegria da salvação? A alegria que nos faz levantar cedo pela manhã, tocar no Senhor, vir para a reunião alegre, sentar logo na fila da frente e louvar o Senhor, alegrar-se com a palavra do Senhor. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Versículo 15: Senhor, abre os meus lábios. Senhor, meus lábios estão fechados, Senhor. Não se ouve mais louvor dos meus lábios, Senhor. Não se ouve mais a tua palavra dos meus lábios, Senhor. Dos meus lábios só sai murmuração, sai crítica, sai palavras torpes, palavras levianas. Senhor, fecha minha boca para essas coisas. Abre meus lábios, Senhor, e a minha boca manifestará os teus louvores. Versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Quebranta meu espírito nesta manhã, Senhor. Quebranta, Senhor. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Senhor, se eu vier diante de Ti nesta manhã com o espírito quebrantado, um coração compungido, ó Senhor, e um coração contrito, Tu não vai me desprezar, Senhor. Tu vai me receber outra vez diante de Ti, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabe, irmãos, o Senhor está fazendo grandes coisas. O Senhor está nos levando a nos humilhar diante dEle, a dobrar os nossos joelhos, coisas que nós no passado nunca fazíamos e de uns tempos para cá fizemos de vez em quando. Mas isso não deve ser, como o Cidinho falou, um formalismo de que agora o mover é se ajoelhar no chão e pôr o rosto em terra. Mas isso deve ser uma atitude nossa, uma percepção nossa de quem nós somos. Irmãos, eu quero ser o primeiro, irmãos, a me arrepender diante do Senhor, talvez pela passada liderança errada que nós demos aos irmãos, orientação errada. Muitas vezes na igreja nós temos esse termo que eu nunca mais quero usar, irmãos, chamar os outros de religião. Nunca mais eu quero usar esse termo. Já pedi perdão para o Senhor por causa disso. Nunca mais quero dizer quando eu estava na religião, a religião faz isso, a religião faz aquilo. Também não quero mais usar a palavra denominação, não quero mais usar. Porque, irmãos, eu aprendi muito com esses amados irmãos nos últimos 2 meses. Coisa que na igreja, tendo a palavra tão rica, eu perdi a sensibilidade
mas tendo comunhão com esses irmãos nos últimos 2 meses, eu aprendi tanto. Eu quero só dizer, meus nossos amados irmãos, que se reúnem em tal lugar, só isso. Irmão, nós temos hoje uma bandeira que nós não somos a religião. Então nós consideramos religião orar antes das refeições. Eu vi irmãos recentemente, chega na hora da refeição, senta à mesa e começa a comer. Na Bíblia, toda vez que o Senhor comia, Ele dava graças. Mas nós chamamos a agradecer pela comida a religião. Nós chamamos a ajoelhar no chão religião. Enquanto nós oramos deitado na cama, isso não é religião. Quando nós estamos sentados no sofá, esticamos nossas pernas e Senhor Jesus, isso não é religião. Quando nossos amados irmãos que se reúnem em outros lugares dizem que jejuam, nós até caçoamos às vezes, que religião. O nosso jejum é o verdadeiro. O nosso jejum é quando a gente perde o apetite. Quando tem um encargo pesado por alguma coisa, então a gente perde o apetite e começa a orar e perde e não quer comer. Eu pergunto, quantas vezes você e eu perdemos o apetite? Quantas vezes? Você e eu dobramos os joelhos para orar por um irmão, para orar por alguém que nós amamos, que queremos que eles se convertam, e nós perdemos o apetite por isso. Quantas vezes? Quando ouvimos que nossos amados irmãos vão para o monte e ficam ali 20 dias, até recentemente eu conheci um irmão que hoje está na vida da igreja, que foi para um monte e orou e jejuou 40 dias, porque não sabia o que fazer e o Senhor lhe mostrou o que fazer. Você e eu já oramos e jejuamos 40 dias? Já oramos e jejuamos uma semana? Eu sei que há alguns entre nós que quando não estávamos na vida da igreja fazíamos isso. E quando viemos para a vida da igreja, nós paramos, porque aquilo foi chamado de religião. Tem irmãos que estão aqui hoje, irmãos, que jejuaram por semanas. Eu conheço um irmão que está aqui hoje, que ele e a esposa jejuaram 40 dias, não um jejum total, mas jejum parcial. Por 40 dias, não almoçaram, para orar para o Senhor lhes mostrar a igreja. E o Senhor mostrou. E eles estão hoje na vida da igreja, mas depois que entraram na vida da igreja, nunca mais praticaram isso. Porque aqui é chamado de religião. Eu quero declarar diante dos irmãos que se isso é religião, eu quero ser a mais religiosa das pessoas. Amém. A partir de hoje, se isso é religião, eu quero ser religioso. Amém. Quantos de nós, irmãos, quando estávamos reunidos em outro lugar, dávamos nosso dízimo fielmente? E na vida da igreja nós falamos, aqui não precisa dar o dízimo, aqui é de acordo com o encargo que tem no coração. Nós paramos de dar o dízimo. Irmão, nós temos que nos arrepender diante do Senhor, por termos conduzido os irmãos de uma maneira errada, ou não, por não termos falado o que deveríamos ter falado. Irmão, na vida da igreja nós temos muita palavra, não temos? Como o Cidinho acabou de falar, não temos lugar nenhum no mundo onde temos tanta palavra como na vida da igreja. Todas as reuniões, todas as conferências, o Senhor fala para nós de uma maneira tão forte, tão clara. Nós temos tanta palavra. Irmãos, diante do Senhor também, eu dobrei meu joelho e fui buscar diante do Senhor. Muitas pessoas nos visitam. Nos visitam, pessoas que amam o Senhor, nos visitam e realmente confessam e reconhecem que há muita palavra entre nós. Mas o sentimento que esses irmãos têm é que no nosso meio falta poder. Falta poder. Nós todos falamos do Espírito, de vida. Deixa a vida crescer, que a vida vai cuidar disso. Deixa a vida crescer. Só que, irmãos, para muitos de nós, nós estamos na vida da igreja há 10 anos, 20 anos, e a vida cresceu, ou não cresceu tanto como deveria crescer, não sei, mas eu creio que cresceu, e aquelas coisas não foram cuidadas. O pecado entrou na igreja e está hoje na igreja. O mundo entrou na igreja e está na igreja. Está. Nós não podemos ser orgulhosos, presunçosos, arrogantes e dizer que não está.
E está. E eu acho que cada irmão sabe do que eu estou falando. Que o espírito de contrição possa convencer os nossos corações do pecado nesta manhã. Está no nosso meio. Nós temos muita palavra e nos escondemos atrás da palavra. É bom ter a palavra. É bom ter o aspecto essencial do Espírito, o aspecto de vida do Espírito. Mas Jesus, quando Ele falou aos discípulos, não só mostrou para eles o aspecto essencial do Espírito. No dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, naquela noite Ele foi no meio dos discípulos. Os discípulos estavam com medo, trancados naquela sala, e Jesus apareceu no meio deles e falou: recebei o Espírito Santo. E soprou sobre eles, e o Espírito de vida entrou neles. Daí, antes do Senhor ascender aos céus, o Senhor Jesus falou para eles que eles deveriam aguardar em Jerusalém até que do céu o Pai lhes enviasse a promessa. E essa promessa era o Espírito Santo. Mas eles já tinham recebido o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus falou para eles claramente. Vocês não precisam abrir a Bíblia, mas eu vou ler para vocês. Tá? Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus falou claramente para eles: mas recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Há o aspecto do poder. Não estamos aqui falando de coisas pentecostais, não, coisas só exteriores, mas estou falando de um poder que nos liberta, o poder que nos livra de todas as coisas que não agradam ao Senhor, o poder que nos liberta das enfermidades, o poder que nos liberta do pecado, o poder que nos liberta do mundo, o poder que nos liberta das inimizades. Irmãos, eu sinto que nós não temos experimentado esse poder. Eu quero só perguntar aos irmãos, chequem com a sua experiência. Nós temos tido tanta palavra, Senhor, irmãos, tido tanta palavra. Nós temos tido o poder para nos libertar do pecado, que você sabe qual é, irmãos, que está com você já, persegue você por tantos anos na vida da igreja, até hoje você não conseguiu libertar-se dela. Eu estou me incluindo no meio, irmão. Não quero ser diferente. Todos nós. Você consegue. Nós temos tanto a palavra. Mas se você conseguiu, nesses anos, se libertar das coisas do mundo que estão escravizando você? Nós temos tanta palavra, mas onde está o poder na vida da igreja, nas nossas vidas, para nos libertar dos vícios que nós temos ainda? Ouça, irmãos, eu não quero condenar ninguém, mas nós sabemos que não agrada a Deus. O vício do cigarro, o vício da bebida e outras coisas do mundo. Questão da vestimenta, como o irmão Cidinho leu, a maneira de nós falarmos. Nós temos tanta palavra. Mas, Senhor, nós temos tido o poder para nos libertar dessas coisas. Nós temos tido também muitas enfermidades no nosso meio. De quem nós dependemos mais hoje na igreja? Nós oramos individualmente, corporativamente, e o Senhor tem feito alguns sinais no nosso meio, mas temos nós tido o poder, irmãos, para curar os irmãos. Recentemente, numa igreja aqui da vizinhança, uma irmã entrou em profunda depressão e foi procurar os irmãos responsáveis dessa igreja para orar por ela. Sabe o que os irmãos responsáveis fizeram? Imediatamente deram para ela o telefone do irmão da igreja, que é psiquiatra, e despacharam a irmã.
E a irmã foi ligar para esse irmão. Pela misericórdia do Senhor, esse irmão saiu de viagem e só ia voltar depois de 14 dias. E essa irmã voltou para os irmãos e falou: ele viajou, só volta daqui a 14 dias. Nesse momento o Espírito Santo tocou nos irmãos. Amém. E os irmãos convocaram os irmãos responsáveis, dobraram os joelhos, puseram as mãos sobre a irmã e oraram por ela. Amém. E essa irmã foi libertada da sua depressão. Isso foi 1 mês e meio atrás. Até hoje a depressão nunca mais voltou. Amém. O poder está aqui. O problema é que nós temos fechado nossos canais por causa do nosso conceito de que é religião. Nós só precisamos de vida, de vida. Precisamos de vida, irmãos. E precisamos da palavra. Amém. Nós precisamos ser equilibrados. Precisamos do poder. Amém. E para que o poder venha, irmãos, Deus precisa da nossa cooperação. Um avião, a jato, desses novos, 777, o melhor avião do mundo, está ali, no aeroporto, na pista. Ele tem o poder de decolar e levar centenas de passageiros, mas o avião tem que cooperar primeiro. O avião tem que tomar uma velocidade. Quando atinge certa velocidade, ele levanta voo. O carro está aí na frente, no qual os irmãos vieram, tem o poder de atingir até 80, 100 km por hora. Mas precisa da gasolina e precisa de um motorista. Precisa de alguém para conduzir. Nós temos o poder dentro de nós, mas nós temos sido muito desequilibrados. Não temos experimentado o poder do Espírito Santo em nossas vidas. A maioria aqui é casada. Nós temos tido muita palavra, irmãos. Muita palavra. Mas você tem experimentado o poder do Espírito Santo para parar as brigas na sua casa? As discussões? Temos hoje um dos grandes problemas na vida da igreja é a desavença familiar. Está vendo reunião de casais como nunca houve antes em todas as igrejas. Estão pedindo desesperadamente. Eu tenho viajado muito dando as reuniões de casais. No último dia, quando os irmãos se levantam para dar o testemunho, irmãos, você fica chocado de ver irmãos responsáveis das igrejas, irmãos de serviço, irmãos em geral, irmãos que dão mensagem aqui na frente, mas estão quase se divorciando da esposa já. Há muita palavra, mas também hoje na vida da igreja há muita hipocrisia. Nós viemos para a reunião com uma máscara. Hoje eu tenho 3 encargos, irmão, no meu coração. O primeiro encargo é a família. O segundo encargo é o mordomado, que inclui suprir as necessidades dos membros do corpo de Cristo. O segundo aspecto do mordomado é ter o ministério do Evangelho. O terceiro encargo do mordomado é suprir as necessidades materiais dos irmãos que servem o Senhor e da obra do Senhor. Isso é o mordomado. O terceiro item que está no meu coração é a oração. Mas o vaso, irmãos, o recipiente que contém tudo isso ainda é a família. Sem uma família saudável, não há vida da igreja saudável. Porque hoje na vida da igreja nós não conseguimos ter esse poder, nós não conseguimos reter as bênçãos do Senhor, porque o vaso está furado, está rachado. E esse vaso onde está, irmãos, é no nosso lar. No nosso lar. Irmãos, hoje tem muitas brigas familiares, marido e esposa. Nós temos palavra. E eu vejo, irmãos, marido saindo para a expansão, esposa saindo para a expansão, mas em casa só há briga, só há discussão. Temos tanta palavra, mas o marido não tem o poder para poder olhar no olho da esposa e dizer: querida, eu te amo. Quando foi a última vez que você pôde dizer para sua esposa, olhar no olho e dizer: eu te amo, querida? Quando foi a última vez que você, esposa, teve o poder para olhar para o seu marido e dizer: eu te amo, e falar do coração? Nós damos mensagens, nós pregamos o Evangelho, nós colocamos aqui uma máscara de servir o Senhor,
Mas não temos o poder em casa, irmãos, de trazer harmonia. E os nossos filhos só testificam as nossas brigas. Marido e esposa brigando, e eles perdem toda a segurança que tem no lar e buscam segurança lá no mundo. É por isso que nós perdemos muitos de nossos filhos. Porque eles não veem em nós um viver que condiga com a palavra que nós pregamos. Eles não conseguem ver papai e mamãe orando, de joelhos, com as mãos dadas, orando. Não conseguem ver isso. Eles não conseguem ver que quando um deles adoece, a primeira coisa que papai e mamãe faz é se ajoelhar junto dele, pôr as mãos sobre ele e dizer: Senhor, cura o nosso filho. Não conseguem ver isso. A primeira coisa que eles veem é quando eles ficam doentes, papai e mamãe ficam desesperados, já saem procurando médico, pronto-socorro e assim por diante. Eles não têm a segurança no lar de que o papai e mamãe são totalmente dependentes do Senhor. Eles veem papai e mamãe falando uma coisa no local de reuniões, mas em casa vivendo outra vida. Eles falam assim: isso é igreja, eu não quero. E as crianças são muito sinceras, filhos são muito sinceros, e aquilo vai sendo martelado para dentro deles dia após dia, dia após dia. Na reunião vê papai e mamãe falando, testificando como o Senhor é maravilhoso, é tudo para ele. Chega em casa, a mamãe só assiste novela. E as filhas acompanham, aprendendo todas aquelas coisas de roupa, de fornicação, de coisas. Hoje até tem filhas de irmãs, de irmãos que eu sei, que acham que é normal, quando tem um casal de namorados, o noivo poder ter relação com a mãe da noiva, porque isso é o que está na novela. E a filha acha completamente normal, porque a mãe assiste e dá risada. Nós nos preocupamos com nossos filhos, para que eles não se envolvam com o mundo, mas nós não cuidamos com a nossa vestimenta. Eu não quero, irmãos, aqui de maneira nenhuma baixar uma norma, um regulamento, o que é vestimento correto ou não, mas eu acho que cada um tem o Espírito Santo e você sabe o que é correto ou não. Você deve saber o que é não. Quanto é expor-se demasiadamente? E quando as suas filhas se expõem desse jeito quando vão para as festas? Eu sei de filho de irmãos, eu conheci uma igreja recentemente. Isso foi na semana passada, irmãos, eu chorei com esse irmão. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, muda a sua postura. É uma igreja grande. 15 jovens foram para uma festa de final de ano, de fim de ano de escola. E o irmão responsável da igreja acompanhou esses 15 jovens para a festa, porque alguns pais não queriam acompanhar. Ele acompanhou. E ficou de olho nas jovens. De repente os jovens todos desapareceram. Falaram: acho que estão bem. Depois, quando voltaram, alguns jovens ficaram com peso na consciência, falando que todos os 15 jovens ficaram, entre aspas, naquela festa. Não foi com pessoas do mundo, ficaram entre si. Uma irmã jovem da igreja com 2 irmãos jovens da igreja. 2 irmãs jovens da igreja com 1 irmão jovem da igreja. E esse irmão ficou desesperado quando descobriram isso. O que vão fazer? Ele disse: irmãos, está acontecendo porque vocês simplesmente não falaram para a igreja o que nós devemos falar. Esse é o nosso problema. Para preservar o irmão na igreja, a gente deixa passar muitas coisas. Se eu falar, o irmão vai ficar ofendido. Daí não vai se reunir mais. Mas quando o irmão vai para o mundo, para de reunir de qualquer jeito, irmãos. Não podemos trazer o fermento para a igreja. Irmão, nós oramos. Vários de nós temos problemas financeiros. Vários de nós temos problemas de enfermidades. Problemas no lar. Problemas aqui, problemas ali. Nós oramos. Mas será que o Senhor atende a nossa oração? Atende a nossa oração? O que está faltando no nosso meio, irmãos? É exatamente o aspecto do poder do Espírito Santo. Nós temos muita vida, muita palavra, mas estamos desequilibrados e nós não temos a experiência da libertação. Não temos a experiência de sermos libertos e sermos absolutos para o Senhor.
E nós precisamos disso, irmãos. Se nós não mudarmos, o Senhor não tem outro caminho a não ser levantar outro grupo de pessoas. Irmãos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Para Ele é um dia a mais, mas para nós serão 1000 anos mais. Eu quero hoje, irmãos, compartilhar com os irmãos 6 pontos que me tocaram, 7 pontos que me tocaram, com relação a por que Deus não atende a nossa oração. Nós oramos, eu creio que a igreja ora todas as terças, mas o resultado na vida nossa, irmão, não tem sido muito grande. A gente ora de uma maneira bastante ritual, não nessas últimas semanas. O Senhor mudou muito isso. Eu creio que os irmãos têm experimentado isso. Mas estou dizendo, uns tempos atrás, nós temos orado de uma maneira muito rotineira, sem encargo, sem luz. E muitas vezes nós escondemos no coletivo. Nós oramos só quando estamos no local. Nós não temos uma vida de oração individual. Eu quero dar um testemunho, irmãos, de uma maneira muito humilde diante do Senhor. O Senhor restaurou de uma maneira, para mim isso é glorioso, irmãos. Eu sinto assim, tanta presença do Senhor. O Senhor restaurou a minha vida individual de oração, como nunca eu experimentei antes, irmãos. Eu não entendia quando o irmão falava, eu fui na comunhão com o irmão, que ele falava que quando ele ficava 40 dias jejuando, quando passava, ele disse, mas mal podia esperar para poder ter outra oportunidade daquelas. E eu não podia entender, por quê? É porque ele tinha pregado, ele tinha a presença do Senhor. Amém. Orar é estar na presença do Senhor. Pedir que o Senhor nos ilumine, nos mostre. O Senhor conversa com a gente. E o Senhor nos fortalece. Nós podemos confessar. E estar desfrutando a vida do Senhor. Diante dele também receber o poder do Espírito Santo para o nosso dia a dia. Então nós oramos, irmãos, o Senhor não atende nossas orações. E tem esses mesmos 7 fatores também são os fatores que impedem que nós tenhamos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Primeiro item, irmãos, vou colocar aqui na lousa. Primeiro item, irmãos, é a nossa incredulidade. Nós somos crentes, mas nós não cremos. Nós somos crentes em Jesus Cristo, mas nós não cremos que o Senhor pode fazer. Nós cremos que nós temos que fazer, e não cremos que o Senhor pode fazer. Eu quero para isso ler com vocês, irmãos, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 14. Isso foi logo após Jesus e os discípulos e os 3 discípulos terem descido do monte da transfiguração. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo-lhe por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes. Essa é a nossa atitude. Senhor, se você puder. Nós não cremos que o Senhor pode. Daí Jesus respondeu. Jesus interrompeu a oração dele e falou. Jesus respondeu-lhe: se podes? O que é isso? Se podes? Que oração é essa? Está perguntando se eu posso? Se eu posso? O Senhor pode ou não pode, irmãos? Pode. Nós temos que crer que o Senhor pode. Ele pode mudar a sua vida.
pode ou não pode mudar a sua vida? Você quer continuar o mesmo? Ele pode mudar a minha vida. E eu quero que Ele mude a minha vida. Amém. Ele pode trazer a paz no seu lar. Pode restaurar o amor entre você e sua esposa, e você e seu marido, que está por um fio. Ele pode restaurar. Ele pode salvar os seus filhos, trazê-los de volta para o aconchego do lar, trazer os seus filhos de volta para a vida da igreja. Ele pode. Ele pode curar a sua enfermidade. Ele pode dar um emprego para você. Ele pode tirar esse pecado que você não tem força para jogar fora. Ele pode. Ele pode remover o mundo da sua vida. Ele pode. Se podes, tudo é possível ao que crê. A única condição é crer. Crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio! Mas ele foi sincero: mas ajuda-me na minha falta de fé. Por que me falta fé? Porque talvez das 100 orações que eu faço, Deus atende só 5. Porque nas outras 95 vezes minha condição não estava correta. Esses 7 itens que eu vou mencionar não estavam corretos. Deus não tinha como atender a minha oração. E pelo fato de orar e o Senhor não atender a minha oração, eu perco a fé. Perco a fé na minha oração e eu começo a fazer as coisas. Mas se Deus atende 95 de cada 100 orações que eu faço, você tem ou não tem fé? Então nós temos que orar: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Daí, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Agora quero ler com vocês Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus falou: se nós pedirmos a este monte, que monte é esse? Será que Jesus está interessado em nós ajudarmos a Autoban a construir estradas? Ali tem um monte, o estrada tem que passar aqui, então remove este monte da estrada, pode passar direto. Será que esse é o objetivo? Vai construir um local, então tem que demolir uma parte, então a gente ora e o local é removido dali para a gente poder construir. Será que é esse tipo de sinal que o Senhor quer dar para nós? O que é esse monte? É um monte que está na sua vida, que você não consegue transpor. Nesta manhã, que o Espírito Santo possa iluminar a mim e a você, para nos mostrar o que tem na sua vida, que é uma montanha, que você está na vida da igreja há 10 anos, 20 anos, e você até hoje não conseguiu passar desse monte, e que tem sido um obstáculo para você. Esse monte pode ser um pecado, esse monte pode ser um item do mundo, esse monte pode ser uma pessoa, esse monte pode ser os seus pensamentos, o seu ideal, os seus planos, pode ser o seu trabalho, etc, etc, etc. É algo que está na sua frente e que impede que você possa prosseguir e atingir o seu objetivo no Senhor. Se você crer de coração, você pode orar e dizer: monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Amém. A partir que você se levantar da oração, o monte foi removido. Amém. E nossa oração, irmão, nós temos que crer que já recebemos. Isso não é uma superstição. Por isso que nós precisamos ser íntimos com o Senhor em oração. Porque quando estamos íntimos, você ouve falar claro do Senhor. O Senhor fala: eu já atendi a sua oração. E você agradece, porque você já creu que recebeu. Mas tem que ser algo baseado na palavra do Senhor, e não no seu sentimento pessoal. Tem que ser uma palavra direta do Senhor.
Então nós temos que crer. O segundo item, que é um obstáculo para nossas orações serem atendidas, para que nós possamos experimentar o poder do Espírito Santo, a nossa independência. Pelo fato de nós estarmos na vida da igreja há muito tempo, nós já achamos que sabemos de alguma coisa. Eu já sei como dar uma mensagem. Eu já dei centenas de mensagens na minha vida. Eu não preciso do Senhor. Eu sei como preparar. Eu já conheço os versículos. Um dia antes da reunião, ou algumas horas na reunião, pego o alimento diário, dou uma folhada assim, dou uma olhada. É de novo isso aí? Tá, já isso eu falei antes, tá? Muito bom. Daí eu pego os versículos e pego as coisas que eu sei, dou uma chacoalhada junto assim e sai uma mensagem. Eu não preciso do Senhor. Eu já sei como conduzir uma reunião, eu sei como me importar numa reunião. Eu não preciso do Senhor. Eu sei como pregar o Evangelho, já entrei em dezenas de casas, já converti dezenas de pessoas, já apacentei muita gente. Eu não preciso do Senhor. Já sei como é que é. Eu sei onde fica o pronto-socorro, onde fica o pediatra. Eu não preciso do Senhor. É melhor ganhar tempo e levar o meu filho direto para o pediatra, para ele dar uma injeção no meu filho, dar um remédio. Eu não preciso do Senhor. Eu sou um bom motorista. Eu não preciso do Senhor para dirigir. Eu dirigi carro já há 20, 30 anos. Eu sou um dos melhores motoristas na restauração do Senhor. Eu não preciso do Senhor. Irmãos, analisem porque quantas coisas você e eu fazer no nosso dia a dia em que nós somos independentes do Senhor. Mas daí quando surge uma emergência na nossa vida, um acidente, uma morte, ou algo assim, fora do comum, imediatamente o que acontece? Você que nunca dobrou seu joelho antes, você cai de joelhos dizendo: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Daí nesse momento você depende do Senhor. E muitas vezes o Senhor não vai escutar a nossa oração, porque Ele conhece o nosso coração, que nós não dependemos dele. Mas se você e eu somos pessoas que dependem diariamente do Senhor, do momento que nos levantamos até o momento que nós vamos para a cama, qualquer pedido que você fizer, Ele fala: esse é o do filho que depende de mim, aqui está. Ele vai atender a sua oração imediatamente. Em Marcos 9, aqueles últimos 2 versículos, depois que o Senhor expulsou aqueles demônios, quando entrou em casa, versículo 28, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. O que é isso? É uma oração e jejum formal? Não, o Senhor estava declarando: vocês precisam depender de mim. O princípio da oração é dependência do Senhor. Quem ora é porque depende do Senhor. Por que nós oramos tão pouco, irmãos? Por que nós oramos tão pouco? Porque nós achamos que somos capazes de fazer muitas coisas sem o Senhor. E que não precisamos do Senhor para ir para o emprego, para o nosso dia a dia, não precisamos do Senhor. Só nas coisas especiais, emergenciais, daí a gente precisa do Senhor. Os discípulos, eles estão acostumados já. O Senhor já tinha enviado eles já sair de 2 em 2, com 70, para expulsar demônios. E já sabiam como fazer. Já tinham visto o Senhor expulsar tantos demônios. Mas já sabiam como é que é. Só invocar o nome do Senhor, já: saia, saia! E em nome de Jesus, saia! E os demônios não saíram. Só que eles tentaram. Por seu próprio poder, sem depender do Senhor, e não conseguiram. Daí Jesus falou: essa casta só sai mediante oração e jejum. Oração e jejum quer dizer depender do Senhor. Oração é depender do Senhor, e jejum é depender com desespero. Eu quero dar um testemunho, irmão. Nessas últimas semanas tenho jejuado diante do Senhor, para orar por certas situações, orar por certos irmãos, orar pela enfermidade de alguns irmãos. Eu tenho sido muito abençoado nesse jejum. Jejum literal, irmão. Não comer, realmente, não comer por uma refeição. Por melhor que seja aquela comida, justamente naquela refeição, uma das refeições que eu jejuei, minha esposa fez um dos meus pratos prediletos. Eu abri mão daquilo para mostrar para o Senhor que estava sendo sério. E o Senhor atendeu a minha oração. Oração e jejum quer dizer total dependência do Senhor. Terceiro item, irmãos, é a nossa desobediência. Todos os testemunhos dos grandes servos de Deus, eles dizem que o poder do Espírito Santo vem pela obediência.
Quando o irmão Cidinho leu alguns parágrafos daquele livro, eu notei, várias vezes eu ouvi a palavra obediência. Nós temos que ser obedientes à unção do Espírito Santo. Quando você vai pôr uma roupa, o Espírito Santo fala, você tem que ser obediente. Quando você vai assistir um programa de televisão, o Espírito Santo fala, está na hora de desligar, você tem que ser obediente. Quando você quer falar alguma coisa, o Espírito Santo fala, você tem que ser obediente. Quando nós somos obedientes, Deus atende a nossa oração. Quarto item é o pecado. Irmãos, esse é um ponto muito delicado e muito sério. Muito delicado e muito sério. Eu quero falar com bastante tristeza que hoje na igreja há pecado. E pecado oculto. Quando falo pecado oculto, quer dizer pecado que você sabe o que é, mas está oculto dos irmãos. Os irmãos não sabem, mas Deus sabe. Deus sabe. E por causa desse pecado oculto, Deus não pode abençoar a igreja. Deus amaldiçoa a igreja. Eu me lembro, irmãos, uma das experiências mais marcantes que eu tive aqui na igreja de Sumaré foi quando o irmão Jonas ficou doente. Jonas ficou quantos meses no hospital? 8 meses? 8 meses no hospital. Daí nós fomos procurar nos livros o que os irmãos escreveram sobre o pecado. Daí o primeiro sentimento que houve é: o Jonas deve estar em pecado. Bom, nós cobrimos isso, fomos compartilhar com o Jonas. O Jonas estava claro, limpo diante do Senhor. Também, claro, ele se arrependeu de sempre, mas continuou. E nós ficamos bem claros, irmãos, que Deus queria usar aquilo para purificar a igreja. Eu creio que foi a minha primeira experiência de me ajoelhar no chão e orar junto com a igreja. E daí nós sentimos que Deus queria purificar a igreja. E daí pedimos para os irmãos: se vocês têm pecados ocultos, venham confessar. Não publicamente aqui, mas para os irmãos responsáveis. E vários irmãos vieram confessar pecados ocultos. E o Senhor atendeu a nossa oração. E o Jonas está aqui conosco hoje. Deus quer nos purificar. E Ele precisa nos purificar. A história dos filhos de Israel na batalha de Ai é um exemplo muito claro. Eles tinham vencido a batalha de Jericó. Uma vitória estrondosa. Ganharam, derrubaram os muros, baixaram 7 vezes no sétimo dia. E as muralhas caíram quando eles tocaram as trombetas. Na próxima cidade era uma cidade chamada Ai. E Josué mandou espias lá. Daí quando voltaram falando: precisa mandar mais do que 2.000 ou 3.000 soldados, porque é pouca gente lá, a gente está no papo. Só que os filhos de Israel foram e fugiram vergonhosamente. E eles mataram ainda uns 36 israelitas. Daí Josué se pôs de joelho no chão, se prostrou com o rosto em terra e falou: Senhor, e com os anciãos do povo: o que é que você fez, Senhor? Mandou a gente passar o Jordão para a gente morrer desse lado. Quiseram que a gente tivesse ficado do outro lado do Jordão. E começaram a murmurar diante do Senhor. O Senhor falou: o que você está fazendo aí no chão? Levanta! Tem pecado no meio do povo. Tem pecado no meio do povo. Vai ver o que é. No dia seguinte chamaram todos os israelitas e fizeram cair sorte sobre as diferentes tribos. Caiu na tribo de Judá, daí caiu na tribo tal, foi. E caiu naquela família, dentro da família caiu sobre aquela pessoa. Daí chamaram aquela pessoa e falaram: Acã, dá glória a Deus, fala o que você fez, porque a sorte caiu sobre você. Falei: eu confesso realmente que nessa última batalha em Jericó eu tomei uma capa babilônica, uma capa muito boa. Peguei barras de ouro, de prata e tudo. Está tudo escondido debaixo da minha tenda. É um pecado oculto. Daí o José mandou alguns homens ir lá e descobriram que estava tudo enterrado debaixo da tenda. Ninguém enxergava, mas ele sabia que estava lá. Irmãos, o que está enterrado debaixo da sua tenda? O que está enterrado debaixo da sua tenda? Que neste momento, irmãos, eu gostaria que o Espírito Santo pudesse penetrar em cada coração. Abra o seu coração. Não endureça o seu coração. Talvez alguns de vocês estão com o coração duro ainda. Insensível, como o Cidinho falou. Aquela palavra me tocou demais. Você está tão contaminado com o pecado que você está com lepra. Você sabe qual é a característica da lepra? É a insensibilidade da pele. O médico, quando testa a lepra, as manchas aparecem nas costas. Um dos primeiros lugares onde aparecem manchas nas costas. O médico, isso eu fiquei profundamente impressionado, porque quando era criança havia campanhas contra a lepra.
E aquilo me assustava, irmãos. O médico fica com uma agulha desse tamanho nas suas costas, onde tem a mancha, e pergunta: está sentindo alguma coisa? E o paciente fala: não. Você vem para a reunião, a palavra não toca mais em você. Por mais forte que seja a palavra, você não consegue mais ser tocado. Você lê a Bíblia e não vê mais nenhuma luz. Você canta, mas não sente alegria. Você ora e parece que Deus não está nem lá. Isso é um sintoma de lepra, irmãos. Sintoma que há um pecado na sua vida. Pode ser um pecado que você sabe exatamente o que é, ou um pecado oculto que você está escondendo da igreja, ou talvez um pecado que você esqueceu de pedir perdão, está lá, debaixo da terra. E muitas vezes esses pecados só vêm à flor da terra quando você ora, não por 5 minutos, mas por meia hora, 1 hora, vai cavando, e chega lá, você de repente bate numa pedra, está lá aquela pedra enorme que está enterrada lá 15, 20 anos. E você encontra, Deus só mostra para você depois que você está lá meia hora, 1 hora diante do Senhor em oração. Se tem um pecado oculto, Deus quer tirar esse pecado hoje de você. Hoje não estamos pregando o evangelho para incrédulos. Hoje Deus quer dar uma última chance para nós. Ele quer limpar a sua igreja para derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Ele quer trazer milhares de pessoas para a igreja. Por que hoje a igreja no interior de São Paulo, 15 anos de vida da igreja, 20 anos de vida da igreja, só tem 10, 15 irmãos? Irmãos, a gente vai lá olhar, pecado, tem pecado. E segundo, inimizade entre os irmãos. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor hoje de manhã quer dar uma libertação para você. A questão é se você quer ou não quer. Deus quer libertar você. Deus quer que você experimente nesta manhã o poder do Espírito Santo na sua vida. Enfermidades. A maioria das enfermidades que nós temos vem do pecado. A enfermidade é um dos tentáculos do pecado. O ferrão final, a picada final é a morte. Mas um dos tentáculos do pecado é a enfermidade. Nem todas as enfermidades vêm do pecado. Como aquele cego de nascença. Os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus falou: nem ele nem seus pais, mas para que a glória de Deus fosse manifesta. Algumas enfermidades é para que a glória de Deus seja manifesta, mas a grande maioria dos pecados vem do pecado. A maioria das enfermidades vem do pecado. Como aquele paralítico que os 4 homens desceram do teto, desceram no meio, o Senhor Jesus está dentro de uma casa e o trouxeram um paralítico. Como estava cheio, não puderam entrar. Daí cavaram um buraco lá no telhado e baixaram um enfermo. A primeira coisa que Jesus fez, quando viu a fé deles, Jesus se compadeceu deles, Jesus falou para o homem: perdoados estão os teus pecados. Só depois que Jesus o curou. Só depois. Muitas vezes a enfermidade que nós temos vem do pecado. Se nós nos purificamos nossos pecados, também somos curados. Eu quero ler com vocês alguns versículos que nós temos lido bastante ultimamente. Quero ler Salmo 103, versículo 3. Salmo 103,3 fala: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Primeiro Ele perdoa as nossas iniquidades, daí Ele sara as nossas iniquidades. Se tem alguém aqui que está sempre doente, uma doença crônica, você tem orado e o Senhor não tem curado. Pode ser que seja um espinho na carne, como Paulo sofreu, para que você experimente a graça de Deus. Mas não fique na dúvida. Vá diante do Senhor, seja iluminado. Talvez seja por causa de algum pecado oculto. Talvez um pecado pequeno, mas está lá e causa essa enfermidade. O Senhor morreu na cruz. Isaías 53 fala que Ele morreu na cruz e levou todas as nossas enfermidades para a cruz.
O Senhor quer que tenhamos uma vida saudável. Mas tem alguns que Deus escolheu para ser o vaso da graça do Senhor, para experimentar a graça abundante do Senhor, a graça que basta. A minha graça te basta. Mas para a maioria, Deus quer curar. Mas o problema é o nosso pecado. Quero ler com você 2 Crônicas, que os irmãos leram 2 semanas atrás, ou na semana passada, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o irmão Cidinho falou no começo da reunião, humilhar-nos e orar. Irmãos, é por isso que nós estamos orando de joelho nesses dias. Não é só humilhar no nosso coração, mas humilhar-nos fisicamente também. Através da nossa postura de desajoelhar diante do Senhor, demonstrar que estamos nos humilhando diante do Senhor. Largar a mão da nossa arrogância diante do Senhor. Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu. Primeiro, perdoarei os seus pecados. Segundo, sararei a sua terra. Deus quer sarar a igreja. Deus quer sarar todas as nossas enfermidades. Deus quer dar para nós melhores empregos. Deus quer dar para nós famílias felizes. Mas nós temos que pedir perdão dos nossos pecados. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Toda oração que nós fizermos em casa, aqui no local, Deus vai atender. Uma condição: se eu me humilhar, se eu orar e buscar o Senhor e me converter. Hoje de manhã, irmãos, o Espírito Santo, nosso amado Senhor Jesus, quer que todos nós nos convertamos mais uma vez. Não diga, eu já sou convertido. Eu preciso me converter hoje de novo. Louvado seja o Senhor. Mas eu sei, irmãos, que há um problema. Alguns estão com o coração duro. Alguns até querem. Irmãos, eu quero falar da minha experiência. Quantas vezes, graças ao Senhor, sabe, irmãos, eu experimentei algum mês atrás, quando estive em Auriflama, uma experiência do Espírito Santo que eu tive, assim, que eu estava pedindo ao Senhor e Ele teve misericórdia de mim. Tem um versículo em Romanos 2:4 fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Nem o arrependimento que nós precisamos vem de nós, tem que vir de Deus. Paulo pergunta: ou desprezas, ó tu, a tolerância, a longanimidade, a paciência de Deus, não sabendo que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Nem o arrependimento que eu preciso para pedir perdão dos meus pecados vem de mim. Se Deus não me der, eu não consigo nem me arrepender. E quantas vezes, irmãos, confesso para os irmãos, não pense que por ser um cooperador, por ser um irmão responsável da igreja, né, a gente está no outro patamar. Nós estamos no mesmo nível, irmãos. Temos a mesma carne, temos o mesmo problema, somos suscetíveis aos mesmos pecados. Quantas vezes, irmãos, quando eu peco diante do Senhor, eu erro diante do Senhor, eu ofendi o Senhor, eu sei que eu preciso me arrepender e pedir perdão, daí eu vou diante do Senhor de uma maneira muito, muito legalista, legal. Aí antes de dormir, Senhor Jesus, me perdoa todos os pecados desse dia, lave-me com teu sangue precioso, para pular na cama. Uma oração leviana. Você acha que Deus perdoou? Não perdoou. Não perdoou. Um mês atrás, quando estive em Auriflama, levantei bem cedo, de madrugada, o Senhor me acordou, eu não conseguia mais dormir, me pus de joelhos, e o Senhor começou a acender um facho de luz sobre mim, e fala: isso não foi confessado cabalmente, confessa agora. Eu comecei a confessar e chorar diante do Senhor. Quando eu confessei, até eu senti que Deus me perdoou. Daí Jesus pôs o facho no outro ponto: aqui está outro que você não confessou. E por 1 hora quase, irmãos, eu diante do Senhor, orando e confessando. Irmãos, quando eu terminei, quando o facho foi aqui, não tinha mais nada, irmãos, me inundou uma alegria, um poder do Espírito Santo como nunca experimentei na minha vida. A oração, irmãos, não é para pedir poder, a oração não é para pedir dom, pedir sinais.
Se deviam ler os sinais, hão de acompanhar os que creem. A oração é para nos esvaziarmos diante do Senhor. Por que o Senhor não nos enche do Espírito Santo? Por que nós não temos o poder do Espírito Santo? Porque estamos cheios demais, cheios de incredulidade, cheios de dependência, cheios de desobediência, cheios de pecado. Eu preciso me esvaziar de tudo isso. Daí o Espírito Santo nos enche. Daí a sua vida vai ser outra. E você vai ser liberto e você vai experimentar o poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, mais um item. 5. O mundo. O mundo. Hoje o mundo entrou na igreja de uma maneira muito forte. Através da televisão, através da internet, através das vestimentas, através da moda, através da música. E estamos abrindo brechas para os demônios na nossa vida. Eu vou contar para vocês, irmãos, os pais aqui precisam zelar pelos seus filhos. O irmão Nelson contou várias experiências, ele viaja bastante, todo fim de semana ele está fora praticamente visitando as igrejas. Ele se hospeda na casa dos irmãos, muitas vezes os irmãos cedem os quartos dos filhos para eles. Uma vez ele estava dormindo no quarto e ouviu o filho do irmão no quarto ao lado se debater na cama de noite. Batendo na cama, chutando a parede. Pá, 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 pá. Ele orou pelo jovem. Daí na manhã seguinte, na hora do café, os pais falaram: irmão Nelson, por favor, ore pelo meu filho, não sei o que está acontecendo. Ele não consegue dormir bem de noite, se debate para cá e para lá, fica muito inquieto à noite. Então o irmão Nelson falou: vamos ver se tem alguma coisa no quarto. Então o irmão Nelson sentou-se na cama dele, olhou para lá, não viu nada. Daí naquele momento o Espírito Santo falou para ele: vira o travesseiro. Ele olhou: travesseiro? Quando virou, estava estampado do outro lado do travesseiro uma figura de São Jorge com dragão. O Espírito Santo falou para ele: olha o lençol. Ele levantou, olhou, estava um monte de São Jorge com dragão ali. A mãe comprou e nem viu aquilo. Quando comprou estava dobrado, não viu aquilo. Daí lavou não sei quantas vezes, nunca viu aquilo. E a mãe falou: meu Deus, não sabia que estava aqui isso aí. Jogaram fora aquele lençol e aquela fronha. Nunca mais o filho se debateu. Noutra ocasião, ele e o irmão Cides se dormiram um quarto. E estavam orando e sentiram uma influência muito forte naquele quarto. Até oraram: tem uma coisa aqui, uma má influência nesse quarto. Daí olharam e viram um pôster enorme de um cantor de rock que o filho tinha pendurado na cabeceira da cama. Daí o Nelson falou: é isso aí. Na manhã seguinte, claro, não podiam falar, né? Na manhã seguinte, vão tomar café e o pai abriu o coração. Eu quero que vocês orem pelo meu filho, porque ele tem sonhos malignos de noite, sonhos terríveis. Ele não consegue dormir direito, pesadelos. Daí o irmão Alcides imediatamente falou: já sabemos o que é. É aquele pôster. Tiraram aquele pôster de lá e o jovem nunca mais teve isso. Irmão, muitas vezes por deixarmos o mundo entrar através da música, abrimos brechas para os demônios entrar na nossa casa. O demônio não pode tocar no nosso espírito, mas ele pode atacar na sua mente. Ele pode trazer influência para a sua casa. Muitos irmãos têm falado, têm visto vulto, todas essas coisas. Irmãos têm que fazer uma limpeza na sua casa. Livros, revistas. Hoje uma grande coisa, irmãos, que também está penetrando o mundo é a pornografia. Está entrando na vida da igreja através de vários, de adultos e jovens, pela internet, através das revistas. É tudo coisa escondida debaixo da tenda de Acã. Isso é um negócio muito sério, esse problema do mundo e do pecado. Aí não é só mundo, aí é pecado mesmo. O pecado da fornicação, o pecado no aspecto sexual, é um problema muito sério hoje. É o problema número 1 hoje na vida da igreja. E está oculto no coração de vários irmãos. Mesmo a questão da roupa está relacionado a isso. Desperta o apetite sexual do sexo oposto.
Nós estamos falando de uma maneira muito franca, porque não queremos esconder nada dos irmãos hoje de manhã. Nós temos que limpar a nossa vida disso, irmãos. Isso é um dos pecados, um dos 3 pecados que Deus mais abomina. E eu estou falando, irmãos, às vezes nós não conseguimos libertar. Eu quero ler aqui, irmãos, para vocês, página 176 desse livro, Lições para o Viver Cristão. Lidar com os pecados. Alguns não pedem mal, mas Deus não responde às suas orações. Isso ocorre porque há uma barreira básica entre eles e Deus, o pecado. Daí no Salmo 66:18, na versão revista e corrigida, fala: se eu atender a iniquidade no meu coração. Na nossa versão fala: se eu contemplar a vaidade, mas a tradução literal é: se eu atender a iniquidade, ou se eu contemplar a iniquidade, se eu ficar lá, entendeu? Cultivando esse pecado, essa iniquidade no meu coração, exatamente, cultivando, acariciando esse pecado, eu não vou largar isso, se eu largar, não posso largar esse prazer, tenho que ter esse prazer do pecado, seja o que for, seja uma bebida, um cigarro, coisas relacionadas ao mundo sexual, qualquer coisa que seja. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se uma pessoa tem pecados óbvios e conhecidos no coração, no entanto, não quer deixá-los, nem se separar deles, o Senhor não responderá a oração. O Senhor não pode responder às orações quando existe um grande obstáculo como este. O que significa atender à iniquidade no coração? Significa guardar um pecado no coração, não querendo separar-se dele. Eu sei, irmãos, que o irmão que está nessa situação confessa todos os dias, pede até perdão, mas não se arrependeu. E Deus não perdoa. E por causa disso, Deus não vai atender a sua oração. Não é um arrependimento de palavras. Senhor, lava-me do sangue precioso. Não é um abracadabra mágico. Só falar: Senhor, me perdoa os pecados, lava-me do sangue precioso, amém, e está perdoado. Não. Tem que haver um arrependimento. Tem que haver um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Significa guardar um pecado no coração, não querendo separar-se dele. Tal pessoa sabe que é um pecado, mas continua a acariciá-lo. Irmãos, que o Espírito Santo vasculhe os nossos corações, sonde os nossos corações nesta manhã, para ver se há em nós um pecado que nós sabemos que é pecado, mas nós continuamos acariciando esse pecado, cultivando ele, guardando ele no coração. Não é apenas uma fraqueza na conduta ou aparência, mas também um forte desejo no coração. É uma situação diferente da que é mencionada em Romanos 7. A pessoa em Romanos 7, apesar de ter falhado, odeia aquilo que faz. A pessoa aqui, contudo, aprecia a iniquidade no coração. Isto é, guarda a iniquidade para si e não está disposta a livrar-se dela. Tem alguma coisa assim na sua vida, irmão? Na minha vida? Pelo contrário, fica relutante. O pecado permanece, não apenas na conduta, mas também no coração. O Senhor não ouvirá tal pessoa quando ela orar. Enquanto houver algum pecado, ele será um obstáculo para Deus responder a oração. Não devemos guardar nenhum pecado favorito no coração. Devemos reconhecer todos os pecados como pecados e colocá-los debaixo do sangue. O Senhor pode compadecer-se da nossa fraqueza, mas não permitirá que atendamos a iniquidade no coração. Se removermos todos os pecados exteriormente, mas ainda os atendermos no coração, não estando dispostos a livrar-nos deles, as orações não prevalecerão. Ao iniciar a vida cristã, precisamos pedir a graça do Senhor para guardar-nos de cair e santificar-nos na conduta. Também devemos rejeitar completamente todos os pecados no coração. Não devemos reter nem apreciar nenhum pecado no coração. A oração será inútil se algum pecado permanecer no coração. O Senhor não ouvirá tal oração. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você precisa confessar os pecados. Olha essa oração, irmãos. Você deve dizer ao Senhor: Senhor, eu tenho apreciado e guardado e acariciado um pecado no meu coração. Eu não consigo abandoná-lo. Seja sincero com o Senhor. Se você não consegue abandonar esse pecado, fala para Ele: Senhor, eu não consigo abandonar esse pecado. Eu estou escravo deste pecado. Peço-te que me perdoes. Quero abandoná-lo. Por favor, livra-me dele. Não o deixes permanecer em mim. Eu não o quero. Eu quero rejeitar este pecado.
Declara a sua vontade para o Senhor. Aí Deus vai ter misericórdia de você e de mim e vai nos dar o arrependimento necessário para chorar e pedir perdão por esse pecado. Se você confessar dessa maneira ao Senhor, Ele o perdoará. Você receberá o perdão, então a oração será ouvida. Você nunca deve ser desleixado nessa questão. A Bíblia fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, as coisas, o amor do Pai não está nele. Então, tanto o pecado e o mundo, irmãos, são os dois grandes obstáculos hoje na vida da igreja. E para terminar, irmãos, mais 2 itens: barreiras. O pecado traz barreira conosco entre nós e Deus. Nós estou falando agora de barreira entre os irmãos. Se houver barreira entre nós, qualquer inimizade aqui neste local, entre irmãos, ou entre você e um parente seu, ou entre você e sua esposa e seu marido, ou entre você e seu filho, seu pai, entre você e um colega lá fora, qualquer barreira que você não perdoou, e você guarda as mágoas no coração, irmãos, Deus não vai atender a sua oração. Quero ler alguns versículos. Vamos ler Marcos 11. Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Quando a gente estiver orando, e você lembrar que tem alguma coisa, o irmão tem alguma coisa contra você, ou você contra o irmão, você tem que perdoar e se reconciliar com esse irmão. Senão Deus não vai ouvir a sua oração. Vamos ler agora Mateus capítulo 6. Versículo 12. São versículos bem conhecidos nossos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 5, versículo 23. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta. Esse versículo significa duas coisas. Primeiro, pode significar o partir do pão. Segundo, quando você for orar. Quando você ora, você traz ao altar a tua oferta. Ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Pare de orar, porque sua oração não vai ser atendida. É perda de tempo. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Precisamos reconciliar-nos, irmãos. Na igreja não pode haver mais inimizade. Talvez haja mágoas guardadas, rancores, ressentimentos, como o Cidinho também leu na primeira parte. Finney realmente era uma pessoa que conhecia o Senhor, a vontade do Senhor. Se você guarda alguma coisa, tem que perdoar e tem que pedir perdão. Ao quem ofendeu, tem que pedir perdão. Quem ofendido foi ofendido, tem que perdoar. Daí Deus vai atender a sua oração e você vai experimentar o poder do Espírito Santo. E por último, irmãos, desespero, falta de desespero. Falta de desespero. Quão desesperado está você e eu, estamos nós nesta manhã? Você está desesperado? Ou você está contente do jeito como está? Você está alegre, está feliz com a sua vida? Ou você sente que há todos ou alguns desses itens na sua vida que impede que o Espírito Santo encha você e liberte você e te conceda o poder que você precisa para servir a Deus e trazer outras pessoas e mudar outras vidas? Em Mateus capítulo 20 nós temos a história de um cego de Jericó, 2 cegos, e quando Jesus estava se aproximando eles gritavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão pedia para eles calarem a boca. Para com isso aí. Mas a Bíblia fala que eles estavam desesperados. Eles gritavam cada vez mais:
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o que aconteceu no final? Deus atendeu a oração deles. Deus foi lá e perguntou: o que quereis que eu vos faça? Eles pararam Jesus. E eles responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. E Jesus ficou condoído, tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista. Há em você e em mim nesta manhã um clamor, um grito: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dá-me o arrependimento que eu preciso, Senhor, que nem isso mais eu tenho, Senhor. Se você tem esse desespero, Deus quer atender ao seu clamor nesta manhã. Para concluir, irmão, vamos fazer algo muito especial hoje. Muito especial hoje. Gostaríamos que vocês agora, por um minuto, todos baixassem suas cabeças, fechassem seus olhos, e vocês ficassem em silêncio diante do Senhor, e permitir que o Espírito Santo, neste momento, sonde os seus corações, iluminando você, fazendo faixa de luz brilhar sobre você, para mostrar se há alguma coisa, se há incredulidade em você, se há independência, se há desobediência, principalmente se há um pecado oculto que você está escondendo debaixo da sua tenda, um pecado que você não quer abrir mão, um pecado que você não quer abandonar, um pecado que você acaricia, que você quer curtir, se tem alguma coisa do mundo que entrou na sua vida e você perdeu a sensibilidade e permitiu que isso entrasse na sua vida, se há barreiras entre você e algum irmão, e se há essa falta de desespero em você, cada um diante do Senhor, permita que o Espírito Santo sonde seus corações neste momento. Baixe suas cabeças, feche seus olhos, vamos diante do Senhor.